Olá pessoas, eu me chamo Juliana Leite e hoje eu vou estar trazendo para vocês como que eu fiz essa mesa industrial muito linda. Enfim, para quem não me conhece, para quem nunca tenha visto meu canal, eu já tenho esse canal há muito tempo, muitos anos mesmo, e eu já estava há um tempão, questão de anos, sem postar. Então, durante a pandemia, houveram algumas mudanças na minha vida, inclusive eu mudei aqui para Maceió e estou dividindo apartamento com a minha prima e mais um amigo. Então, a parte de área comum desse apartamento não tinha basicamente nada. Era um guarda-roupa, que a gente já fez o favor de jogar pra dentro do quarto novo. Tinha um varal de chão, que a gente trocou com um varal suspenso e colocou lá na área de serviço, que ela é pequenininha, então o chão não ia dar certo. E tinha uma mesa de plástico. E aí a mesa de plástico não era nossa, era das meninas, e aí elas levaram, das antigas moradoras, e a gente resolveu, né, com uma solução. Então, como era tudo, tipo, não tinha uma cara de lá, sabe? E aí, por que não fazer um móvelzinho aqui, um móvelzinho ali, pra dar uma cara de casa, porque às vezes você fica tão dentro de um quarto, estudando, e quando você sai, você quer meio que respirar uma coisa nova, sabe? Tipo, ter um espaço pra meio que desintoxicar um pouquinho de lá, de onde você estava estudando, trabalhando, seja lá qual for. E não tinha, era branco, não tinha pra se sentar, nem nada. E vendo essa necessidade, eu resolvi fazer aos poucos e ir gravando tudo aquilo que eu vou fazendo pra cá. Então, hoje vai ser o vídeo da mesa, depois vai ter o do espelho e assim sucessivamente. E eu espero que vocês gostem muito disso. Inclusive, todos os itens que eu for fazendo aqui, todos os móveis, objetos, todos vão ser com um valor acessível, até porque estagiário não tem dinheiro, né, amado? Então a gente tem que economizar. Então eu espero muito que vocês gostem das dicas. Se já gostaram da ideia, clique em gostei, se inscreve aqui no canal. Se querem me acompanhar, ver como foi o processo de tudo, como que vai ficar depois o cantinho aqui da gente, então se inscreve para acompanhar, tá? E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Essa mesa eu fiz em conjunto com meu pai, porque o processo de corte dos pés eu fiz lá em Anadia, com todos os restos de madeira que tinham lá. Então já aproveitei para cortar e trazer para aqui para Maceió. A montagem foi feita toda aqui no apartamento. E ficou ótimo, porque meu pai simplesmente se empolgou mais do que eu fazendo essa mesa. Então já sabe, né? Quando o pai se envolve, o negócio fica muito mais bonito, muito melhor e muito mais bem feito. E é isso, minha gente. Se vocês quiserem ver, bora continuar aqui comigo, porque tá muito massa. Então, minha gente, toda a parte de madeira dos pés foram reaproveitadas. Daí meu pai fez um nivelamento de todas, deixou todas em um tamanho igual, com essa mesa de corte improvisada. Mas você também pode estar comprando a madeira já no tamanho certinho em casas de construção. Daí ele juntou essas madeiras e deu um acabamento com a lixadeira, porque tinha resíduo de prego. E elas ficaram assim, bem lisinhas. Daí ele pensou, vou fazer cave, encaixe. Pois é, eu ia fazer de um modo bem simples, mas como eu falei, ele se empolgou e eu só deixei. Aí ele fez as marcações em forma de U, pra meio que tirar um dentinho, sabe? E ele fez uma linha reta pra marcar até onde iria esse corte que ele tá fazendo agora. Olha só, essa linha aí embaixo. Pra poder arrancar esse dentinho, ele pegou uma broca bem grossa, que poderia passar a serra pra poder cortar essa parte, e foi perfurando próximo a essa linha, aquela linha de base que ele usou pra serrar. Pronto, ele usou também para fazer o furo com a furadeira. E aí, com o auxílio de uma tico-tico ou de uma serra normal, ele foi retirando, cortando até o ponto de corte de um lado e depois do outro.
E ficou assim, bem recortadinho. Deu muito certo. Eu improvisei um suporte para lixa. Então, peguei uma madeira mais fina que essa cavidade, coloquei uma lixa bem grossa e aí fui dando acabamento nessa entrada. Cata uma lixa mais grossa que você tiver, porque aí ajuda muito a tirar essas rebarbas. Depois disso, a gente vai fazer a parte que encaixa onde estava faltando o dentinho. Então, a gente vai fazer a parte do dentinho que estava faltando naquela madeira. Em vez de retirar o miolo, a gente vai retirar as laterais. E depois ele deu um acabamento com a lixadeira. Por ser muito fina, não tinha como ele serrar. Então ele foi desgastando com a lixadeira mesmo. E agora é a hora do teste para ver se deu realmente certo. Ele deixou bem apertadinho porque fica mais fácil e mais bem preso. Bom, chegando em casa foi a hora da montagem. Eu fui separando duas laterais e uma base. A base é a que ficou com os dois dentinhos. Então fui com o auxílio do martelo, pregando para cá, pregando para lá, até alinhar. Daí, com a minha furadeira, eu fui lá, fiz um ponto para aplicar o parafuso. Lembrando, eu vou botar um parafuso deste lado e o segundo parafuso eu vou colocar de baixo para cima, porque assim ele vai ficar mais bem presinho e os dois parafusos não vão ficar para um lado só. Então, a fixação dele é bem maior. Daí eu fiz isso de um lado, depois fiz do outro, martela até alinhar tudo. E lembrando, usem também um esquadro para deixar eles bem alinhados e o pé ficar certinho e não torto. Depois dos pés prontos, eu vou usar a massa acrílica para preencher todos aqueles buraquinhos e imperfeições que tem na minha madeira. Então, eu vou usar ela com a cola para madeira. Lembrando, se você preferir, você pode usar o pó de serra, que é muito mais resistente. Mas como eu não tinha, eu usei a massa em vez de pó. Daí eu fiz uma medida mais ou menos de 2 para 1, 2 de massa para 1 de cola. Misturei bem, lembra de deixar bem homogêneo, bem misturadinho. Caso fosse pó de serra, você colocaria bem mais cola do que o pó de serra, porque o pó de serra ele acaba puxando muito o líquido. Com o auxílio de uma espátula, eu fui preencher todas essas cavidades. Lembra, sempre aperta bem na hora que for passando essa massa, para ela preencher realmente e bem a fundo. Porque se você não fizer esse preenchimento bem feito, na hora de lixar, a sua massa vai afundar e ela não vai dar o acabamento desejado. Ou seja, a massa vai rachar e vai afundar. Então, preenche bem esses espaços, passa em toda a madeira se for preciso. Eu passei em todo o pé. Então, onde tinha o mínimo de fissura, eu fui passando, fui preenchendo e deixando tudo bem lisinho, tudo bem certinho. Depois disso, eu peguei uma lixa, não precisa ser muito grossa, a que você tiver em casa, e fui dando todo o acabamento dessa massa. Eu esperei umas 5 horas mais ou menos, eu fiz a aplicação de manhã e o lixamento eu fiz à tarde. E daí eu fui passando, tirando todas as rebarbas que a massa tivesse deixado. E elas ficaram assim.
agora é a hora da pintura. Meu pai já tinha chegado dia na dia. Pois é, o danado adivinhou o dia que eu tava fazendo e veio-se embora pra me ajudar. E aí ele foi pintar, deixando a distância boa de uns 20 centímetros para não acumular muita tinta na madeira, para não ter o problema de escorrer a tinta e ter mau acabamento. Daí ele resolveu pegar e botar realmente a mão na massa e levantar esses pés para poder pintar o outro lado, antes mesmo do primeiro lado secar totalmente. Por quê? A gente ia subir para fazer o acabamento no tampo e aí ele não estava querendo deixar os pés ali embaixo, entendeu? Porque como tinha muito vento ali, talvez a sujeira do piso pegasse nos pés da mesa. Então ele fez essa pintura, a gente esperou um pouquinho e já subiu com esses pés para deixar secando o restante dentro de casa. E agora é a hora do achadinho. Essa porta eu comprei por R$50 na OLX. Pois é, minha gente, metade do preço. Foi muito, muito, muito em conta. E a ex-dona dela já usava para bancada, então ela protegia com essa lona. Quando eu tirei, eu tive uma surpresa, porque eu não achei que ela estava tão boa assim. Eu achei que ela poderia estar com algum acabamento ruim e tal. Então, depois de ter tirado a lona, tudo certinho, eu e meu pai, a gente foi definir o tamanho total da mesa. Então, a gente deixou com 1,40 m, mais ou menos. E daí a gente marcou de um lado e depois marcou do outro, para poder passar uma reta ali no meio e ser o caminho do corte. Depois a gente apoiou essa porta no chão, em cima de 2 pallets para ficar melhor de cortar. E eu fui apoiando do outro lado, o lado que não estava apoiado em nenhuma madeira, para que o meu pai conseguisse cortar melhor, porque quando você vai cortando, a madeira do outro lado vai pesando e acaba dificultando ou quebrando a porta, principalmente por se tratar de um material frágil, porque a porta ela não era maciça, ela tinha umas folhas finas. Então a gente teve que ter todo o cuidado para isso não quebrar. Depois meu pai foi dando acabamento nessa lateral. Eu ia preencher, mas como ela tinha esses veios no meio, não teve como eu encaixar um quadrado de pinos que eu tinha aqui em casa. Então eu deixei assim mesmo e coloquei essa abertura para o lado da parede. Chegou a hora de aplicar os nossos pés, ver se deu tudo certo. Então, meu pai foi medindo e centralizando onde iria ficar cada pé. E aí, eu usei esses L's. É tipo um L de colocar em gaveta. Eu achei, quando eu perguntei ao moço sobre os tais de uns L's para colocar em gaveta. Até então, eles só me davam mão francesa. Então, eu usei um maior, com a base maior, para a partir do meio do tampo. Não deixei de colocar, de preencher nenhum desses buracos de parafuso, eu coloquei nos 4. Então eu usei em média 16 parafusos para cada lado, porque eu coloquei também do outro lado um L menorzinho. Então quando encaixou os dois, o pé já ficou firme. Coloquei um menorzinho. Esse menorzinho foi porque eu queria o pé mais próximo da borda, então ele tinha o tamanho certo, sabe? Depois de ter aplicado os pés, eu peguei esses acabamentos de pé, digamos assim, emborrachados, autoadesivos, apliquei na base de madeira para não riscar o chão, porque como se tratava de uma tinta, talvez quando puxasse a mesa ou algo assim,
acabar se riscando e danificando também o pé, né? Daí, depois da mesa colocada no lugar, eu resolvi lixar essa danada para poder passar o verniz. Então, lixa pra lá, lixa pra cá. Lembra de dar bom acabamento, lixar bem as laterais. Eu fui meio que penteando por cima, porque essa madeira tinha alguns nós. E aí, quando eu puxava para um lado, às vezes arrepiava um pouco de um lado, puxava pro outro, arrepiava no outro. E aí, o jeitinho que eu fui passando deu um acabamentozinho melhor para esse tampo. Tira bem as quinas. Lembra de tentar passar o máximo possível nessas quinas, porque se você deixar ela muito afiada, você pode acabar se machucando. E agora eu fui passar um pano para poder limpar, para poder fixar o nosso verniz. Então limpa direitinho, tira qualquer resíduo de poeira que possa atrapalhar na aplicação. E eu fui usar esse verniz aí, é um verniz marítimo com acabamento fosco. A cor dele é natural, confesso que eu não gostei muito da cor natural, preferi incolor, mas eu acabei não me atentando a isso. E era o que tinha. Vamos, mistura bem, mexe bem esse verniz. Daí eu fui dando pinceladas pra lá, pra cá. Lembra de observar pra onde vai o fio da madeira, porque assim como a lixa, o pincel também acaba levantando alguns pelos na madeira e o acabamento não fica tão bom. Então tenta deixar eles sempre deitadinhos, passando bem direitinho, passando nas laterais, não esquece nenhum lugar. E depois vocês deem uma segunda camada, que é para o acabamento ficar melhor. Então, minha gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado da ideia. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com quem tá precisando de uma dica dessa, gastando um pouquinho. E é isso. Se vocês tiverem mais ideias do que eu posso fazer aqui no cantinho, é só deixar nos comentários que eu vou amar tá vendo as ideias e eu posso mesclar com um pouco do que eu tô trazendo pra aqui pra casa, que é uma mistura no industrial, com borro, uma coisa assim. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até agora. Se inscrevam, um beijo e até o próximo vídeo.